governo Agnello completa os primeiros 40 dias amanhã. Você, cidadão, acompanhou de perto todas as decisões tomadas? Percebeu alguma mudança nos serviços públicos que usa? Ou pensa que ainda é cedo para fazer algum tipo de avaliação? O Antônio de Castro ajuda a gente a fazer essa análise. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos, Fred. Ainda é um prazo de colocar ordem na casa, digamos assim, né? Mas já é possível, num minuto, resumir tudo que noticiamos aqui nesses 40 dias. De mais importante, o governo começou reduzindo o absurdo número de 20 mil cargos comissionados, mas criou 33 secretarias de primeiro escalão, entre elas a de Transparência, que está preparando um portal com os números do governo. Na saúde, Agnello Queiroz não é o secretário. Assumiu um gabinete de crise, visitou hospitais e fez promessas para os próximos meses. Na educação, tropeços. Nomeação de uma diretora morta, publicação de 1.500 nomes de um concurso que tinha 400 aprovados. Suspendeu a eleição direta nas escolas, parou o ensino integral, mas acertou ao reduzir gastos com transporte, ao fazer um faxinão em 300 escolas. Na segurança, outro acerto. Colocou mais polícia nas ruas e já reduziram as mortes violentas. No transporte, quase nada de mudança ainda. O DFTrans começa a fazer o cadastro do passe livre, o próprio cadastro. E, por fim, as obras. Por enquanto, há promessas de concluir as que estão em andamento. É um bom começo, cidadão, ou não? E quem pode responder esta pergunta é o secretário de governo, Paulo Tadeu, que está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, secretário. Bom dia. Esse começo de governo, o que a gente pode dizer que já deu para mostrar algum resultado? Porque até agora tem só visita em hospital, a gente continua com várias reclamações. A própria questão do passe livre não mudou nada em relação ao ano passado e nem a 2009. Flávio, eu diria que é o começo possível. Diante do estado de coisas que nós encontramos e ainda estamos encontrando no governo, a gente tem trabalhado no sentido de organizar a casa, preparar uma série de ações que vão no sentido de responsabilizar dirigentes públicos e também empresas que participaram de um enorme esquema de corrupção. Por isso criar a Secretaria de Transparência. Claro, por isso criar a Secretaria de Transparência, abrir uma série de investigações nas contas de lixo e também da saúde, dos contatos da saúde. E evidentemente que a gente também tem que olhar para frente. Então é um olhar para trás e denunciar tudo aquilo que nós encontramos, todas as mazelas do governo passado e ao mesmo tempo olhar para frente e começar a organizar uma série de soluções para os problemas da população. Na prática, o que o senhor acha que as pessoas vão começar a sentir do novo governo, então? Tirando essa parte de vamos tentar organizar, o que a gente vai ver na rua? Olha, vai ter mato limpo, a gente vai ver um hospital melhor? Nós priorizamos três ações nesse início de governo. A primeira é com relação a essa questão da limpeza da cidade. A cidade anda suja, emburacada, né, mato para todos os lados, a questão do lixo também se espalhando em várias localidades. E nós pretendemos até mais ou menos o final de março concluir essa etapa da limpeza da cidade, dar uma aparência de uma cidade organizada. A questão da saúde. Teve mudanças na saúde, sim. Não foram só visitas. Tem como, por exemplo, a abertura do pronto-socorro de Taguatinga. Uma série de equipamentos que não estavam funcionando ou que faltavam nos hospitais, nós já estamos rearticulando essas ações. Você pega na Ceilândia a abertura de uma série de novas áreas para atendimento não só à criança, mas também à própria mulher, gestante e por aí vai. E na educação... Os projetos que estão parados na Câmara, porque a Câmara continua sem presidente de comissão. A Câmara, eu vou só terminar a terceira parte, que é a questão da educação. Foram 400 professores contratados pelo governo através do concurso público. O governo passado fez um concurso para 400 professores, teve esse problema da divulgação do erro que aconteceu na Secretaria de Educação ao chamar 1.500 para um concurso que tinha 400 vagas. E o governo chamou 100% das vagas. E, ao mesmo tempo, um trabalho em cima de 300 escolas para dar, inclusive, um ambiente melhor para que essas crianças, esses jovens, possam estudar num ambiente saudável. Secretário, nós temos até uma pergunta aqui do Jonas Camelo de Paiva. Ele pergunta sobre a questão dos alvarás para as empresas que estão funcionando em locais que não possuem a carta de habites. Foi um problemão no governo passado. Como é que agora o novo GDF vai resolver esse problema dos alvarás? Fred, essa questão dos alvarás não é uma coisa simples. A Câmara Legislativa, os governos passados, aprovou diversas leis. E boa parte dessas leis foram declaradas inconstitucionais. Nós precisamos, portanto, estabelecer uma solução definitiva para esses alvarás.
Não é possível a gente continuar assistindo comércios que são fechados, igrejas que são, inclusive, interditadas, porque não se tem um processo de regularização da cidade. A cidade, boa parte dela, ainda está numa situação de ilegalidade. E o governo precisa fazer um processo natural dentro da lei para regularizar essas situações. Vai demorar, então? Vai ser no seu tempo. Não dá para a gente prometer algo que depois venha a frustrar a população. Secretário, o governo divulgou sexta-feira um pacote contra o nepotismo, um pacote de transparência, mas as nomeações têm ocorrido, mesmo porque em alguns setores elas são necessárias, e as pessoas têm nos perguntado, tirou um pessoal, mas está colocando outro de novo? Inclusive está colocando muita gente ligada a petistas, a parentes de petistas. Como é que o senhor responde a essas críticas? Qual é o limite para essas nomeações, inclusive? Não, veja bem, primeiro a gente fez um processo que era natural, Antônio. Não tinha como a gente assumir o governo com tantas denúncias de fantasmas. Simplesmente pessoas nomeadas que não iam trabalhar. E eram muitas denúncias. Eram vários milhares de pessoas. Casos conhecidos. Então, nós tínhamos que fazer esse corte, e fizemos esse corte. O governo agora começa a fazer um processo natural de renomear essas pessoas. Muitas áreas, como, por exemplo, o PROCON, o Na Hora, que tem a prioridade de atender as pessoas, estão sendo priorizados a partir de um determinado momento do governo, mas com um certo critério. Nós não vamos mais nomear ninguém que não compareça para trabalhar. Agora, nós pretendemos profissionalizar a gestão pública. A gestão pública anda muito mal profissionalizada, o atendimento é péssimo à população. Vamos priorizar os concursados. Falar então em atendimento, secretário, que ontem deu uma confusão danada na Câmara Legislativa sobre a taxa de embarque na nova rodoviária interestadual. O governo pode proibir essa cobrança? Olha, na realidade o governo passado fez um decreto, né? Na verdade foi aprovada uma lei na Câmara, da qual quero dizer que eu votei contra, passando um enorme terreno para uma empresa privada que construiu e, portanto, essa empresa é responsável também pela gestão da nova rodoviária. O problema é que essa empresa privada tem como objetivo final o lucro. E aí fica extorquindo, né, do usuário taxas abusivas. Agora, a própria Câmara aprovou. Na época, nós já tínhamos dito, olha, isso não vai dar certo. Essa parceria público-privada não vai dar certo. Mas isso foi a taxa foi um decreto do governo passado. A lei pode aprovou, suspender? Eu espero que a Câmara tenha a capacidade de fazer isso. E a Câmara parece que está se preparando para isso. Secretário, o senhor tem dito que o governo tem feito auditorias, o governo tem falado muito isso. Estamos analisando contratos, contas. O cidadão tem o direito de saber do resultado disso, porque se trata do dinheiro dele. Quando os senhores vão começar a tornar esses resultados públicos? Olha, na medida em que a gente for concluindo essas tomadas de contas, essas auditorias, nós vamos divulgar para a população. E vamos responsabilizar empresas e agentes públicos que tenham participado de irregularidades. Nós não vamos esconder a sujeira debaixo do tapete. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio com a gente. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado por você. Bom dia.